2 Coríntios capítulo 3, verso 6. O apóstolo Paulo disse: Ele, que significa Jesus, nos capacitou, fazendo-nos estar em forma e dignos o suficiente para sermos ministros dispenseiros de uma nova aliança de salvação através de Cristo. Não ministros da letra, da lei legalmente escrita, mas do Espírito. Pois a letra da lei mata, mas o Espírito Santo, ele vivifica. Se pudermos aprender a sermos guiados pelo Espírito Santo em nossas vidas diárias, em tudo que nós fazemos, então tudo que nós fizermos vai ser cheio de vida. Vai ter uma unção nisso. Quando a aprovação de Deus está sobre alguma coisa, é muito melhor do que quando você apenas tenta empurrar algo na carne, tentando fazer algo acontecer porque você tinha um plano em sua mente e agora você está tentando fazê-lo funcionar. Ser guiado pelo Espírito é um dos maiores benefícios de ser um crente na nova aliança, que não é apenas a sua salvação e ter seus pecados perdoados, que você vai para o céu viver eternamente com Deus. É maravilhoso ter este privilégio de ser guiado pelo Espírito. Todo crente pode ouvir de Deus. Todo crente tem o privilégio de ser guiado pelo Espírito. Isto significa que você não tem que correr e perguntar a outras pessoas o tempo todo o que fazer na situação. Deus vai mostrar a você o que fazer. Mas sabe, a fim de ser guiado pelo Espírito, você tem que ter um pouco de confiança. Você tem que ter um pouco de coragem, um pouco de ousadia, porque às vezes isto é um pouco assustador até você ter experiência, saindo para as coisas em que a única forma que você tem de saber se está certo ou não é o que você sente aqui e o que você lê aqui. Quando o diabo disser para você que você estragou a sua vida bastante e demais, é o fim da linha para você. É quando você precisa conhecer Jeremias 29:11. Você precisa abrir a sua boca e dizer: a Bíblia diz que Deus tem pensamentos e planos bons para mim, que Ele tem um futuro planejado verdadeiramente para mim. Para mim. A Bíblia diz que eu posso deixar as coisas que para trás ficam e posso prosseguir para as coisas boas que estão na minha frente. Então, diabo, você é um mentiroso e, embora eu tenha cometido erros, eu tenho um futuro. Satanás procura realmente construir fortalezas na nossa mente. Ele é um mentiroso. Ele apenas mente ou distorce a verdade, se tornando uma mentira. E ele tenta enganar as pessoas, ele tenta fazê-las acreditar em coisas que não são verdadeiras. E isso que significa o engano, significa que você pensa que algo é verdadeiro, mas a verdade não é. Portanto, se você crê como verdade, se torna verdade para você. E mesmo que não seja realmente verdadeiro, isso se torna uma realidade porque é nisso que você acredita. Você não pode ir além dos seus pensamentos. Aonde vai a mente, o homem vai atrás. Os pensamentos vão adiante de você e preparam a sua vida. Se os seus pensamentos são negativos e ruins, você terá uma vida negativa. Se for sem esperança, será sem esperança. Se os seus pensamentos são de pobreza, você nunca terá nada. Se você acha que porque sua avó nunca teve nada, sua mãe nunca teve nada e seu pai nunca teve nada, então também você nunca terá nada, então o diabo enganou você, porque a sua vitória não está baseada nas gerações passadas. Você pode traçar uma linha para a sua geração em Jesus Cristo e você pode começar algo completamente novo. Então vamos. Nós temos armas com as quais podemos derrotar Satanás. Mas nós estamos lutando uma guerra espiritual. E as nossas armas são espirituais. Essa guerra não pode ser combatida do jeito normal. Não podemos ferir a Satanás, atirar nele, estrangulá-lo, amarrá-lo com uma corda ou colocá-lo numa prisão. Às vezes você não fica tão irado com o diabo que você pensa... Vamos, você já sentiu assim? É algo assim... Você se sente tão frustrado porque você pensa: se eu soubesse o que fazer... E tudo que nós temos que fazer é ler a Bíblia. Todo crente tem o privilégio de ser guiado pelo Espírito. Isto significa que você não tem que correr e perguntar a outras pessoas o tempo todo o que fazer na situação. Deus vai mostrar a você o que fazer. Mas sabe, a fim de ser guiado pelo Espírito, você tem que ter um pouco de confiança. Você tem que ter um pouco de coragem, um pouco de ousadia, porque às vezes isto é um pouco
assustador até você ter experiência, saindo para as coisas em que a única forma que você tem de saber se está certo ou não é o que você sente aqui e o que você lê aqui. Todo mundo quer saber como ouvir de Deus. Sabe, seria bom se nós pudéssemos ter essa linha direta para o céu e dessemos um telefonema para... Eu digo ao Senhor às vezes, se você apenas viesse se sentasse aqui, só 5 minutos nós poderíamos endireitar minhas coisas aqui. Nós preferimos muito mais ser capazes de apenas ir para a nossa linha direta com o céu, ligar para Deus. Eu posso falar com Deus, por favor? Oh, Deus, tão bom falar com você. Sim, é a Joyce aqui na terra. Ouça, eu quero... Eu preciso saber o que você quer que eu faça numa situação que eu tenho. Sabe, enquanto estamos falando, gostaria de saber o que você quer que eu faça na minha vida inteira. Eu estou meio confusa e atrapalhada, sabe? Desde que eu tenho você, eu queria saber qual é o meu chamado e, sabe, o que vai acontecer com meus filhos e sabe como é, que tudo vai ser, hein? O quê? Você quer que eu leia a palavra? Você quer que eu age como se eu cresce? Você coloca o seu Espírito Santo em mim? Você quer que eu aprenda a ser guiada pelo Espírito Santo? Bem, não seria muito mais fácil se você apenas dissesse-me? Eu acho que se você apenas me dissesse, tornaria tudo muito mais fácil, porque, sabe, essa coisa de ser guiada pelo Espírito... você tem que ir agora? Ok, você já me disse uma vez, você não vai me dizer novamente. Tudo bem, eu já entendi. Tudo bem, te amo, Senhor, tchau, viu? Mas é tão interessante. Deus é realmente muito misterioso em alguns aspectos. E então, isso significa que você não pode sempre entender tudo o que Ele está fazendo com seu cérebro. Nós realmente, como seres humanos, temos que aprender a funcionar e fluir no Espírito. Temos que aprender a discernir as coisas espiritualmente. Então, parece que seria tão fácil para Deus apenas nos dizer, mas Ele quer que façamos a busca. Ele deseja que nós caminhemos na fé. E para ser honesta, Ele quer que nós aprendamos a crescer e alongar, e então sair, e então às vezes até mesmo cometer erros e aprender com isso, e voltar atrás, e então não ter medo de sair novamente. E sabe de uma coisa? Cada pessoa aqui hoje pode aprender a ser conduzido de forma dinâmica pelo Espírito Santo, que significa literalmente ouvir de Deus. Mas você não pode fazê-lo sentando-se sem fazer nada, perguntando a todos o que deve fazer cada vez que você tiver um problema na vida. Você vai ter que ficar com Deus, conhecer a palavra, aprender a seguir a paz, e você pode ser guiado pelo Espírito. Às vezes nós pensamos, bem, glórias, eu vou lutar uma guerra espiritual agora. E nós ficamos tão machucados e entramos em um grupo e começamos a dizer, eu te repreendo. Vai embora agora, sai agora, vai embora. Eu te repreendo até acabar todas as minhas forças. E mesmo assim, depois que acabava toda a minha força, que eu lutava até, eu ainda tinha todo aquele estrago na minha vida. E eu gritava pro diabo até quase perder a voz. E eu ainda tinha toda aquela bagunça na minha vida. Sim, podemos resistir o diabo e ele tem que fugir, mas você não pode citar só a metade do versículo. Tiago 4,7 primeiramente diz, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então vamos. Como Jesus fazia guerra espiritual? Eu amo Atos 10:38, eu penso sobre isso quase todas as manhãs. Veja como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou fazendo bem. Isso é batalha espiritual. Se você se levantar todos os dias da sua vida e tiver como objetivo ser uma bênção em todo lugar que você for, não importa o quão detonada a sua vida possa estar, o diabo vai literalmente ficar sem saber o que fazer com você. Os nossos pensamentos realmente fazem diferença. A minha vida foi mudada quando eu descobri isso. Eu me lembro quando eu não conseguia fazer nada com o que eu pensava. Isso foi uma revelação tremenda para mim saber
que eu não tinha que pensar em qualquer coisa que passasse pela minha cabeça, eu podia escolher meus pensamentos. E que os meus pensamentos estavam conectados com as minhas ações, com as minhas emoções e poderiam afetar toda a minha vida. Talvez essa seja uma verdade nova para você, talvez você já sabia, mas precisava ser relembrado. Deixa eu te falar de novo, os pensamentos são poderosos.